Você já se sentiu como se estivesse vivendo no meio de águas tempestuosas? Você já sentiu a vida pressionando você, sussurrando que é hora de um novo começo? Essa vontade de recomeçar não é fraqueza, é sabedoria. E hoje vamos nos voltar para o manual de vida mais testado em batalhas, já escrito, a filosofia estoica. Esta não é apenas uma sabedoria empoeirada de 2000 anos atrás. Este é o seu kit de sobrevivência para agora. Para as políticas do escritório que estão esmagando seu espírito, a inveja das mídias sociais que envenenam sua paz, a dinâmica familiar que testa sua paciência. Os antigos estoicos, do escravo que se tornou o professor Epicteto ao imperador Marco Aurélio, enfrentaram guerras, traições e pragas, mas nos deixaram um roteiro não apenas para sobreviver ao caos, mas para prosperar nele. Começaremos descobrindo os princípios estoicos fundamentais que transformam obstáculos em combustível. Como identificar a diferença entre o que controla você e o que você pode controlar? Por que seus piores dias podem ser seus professores mais valiosos? E como construir uma cidadela interior que nenhuma tempestade externa pode violar? Em seguida, expomos os 7 comportamentos tóxicos que os estoicos alertam que sabotarão seu crescimento, desde o vício em reclamar, que o mantém impotente, até o hábito perigoso de confiar suas vulnerabilidades às pessoas erradas. Porque aqui está a dura verdade. O mundo contém predadores que conseguem farejar a dúvida como tubarões farejam sangue. Você aprenderá a blindar seus pontos fracos sem perder sua humanidade. Imagine-se como aquele carvalho na tempestade, com as folhas se debatendo, mas as raízes inabaláveis. No final, você terá mais do que filosofia, terá práticas para identifique armadilhas emocionais antes de cair nelas. Converta a dor em progresso. Mova-se pelo caos com uma calma assustadora. Não se trata de se tornar insensível. Trata-se de se tornar emocionalmente à prova de balas. O botão de reinicialização não está lá fora. Ele está esperando na sua mente. Aperte-o agora. Fique ligado. Estamos apenas começando. Primeira resiliência. Imagine estar no olho do furacão da vida. O caos girando ao seu redor, enquanto você permanece perfeitamente calmo. Isso não é fantasia. É o poder da filosofia estoica. E está ao seu alcance agora mesmo. O grande pensador Epicuro estabeleceu princípios que resistiram ao teste do tempo, não por serem complexos, mas porque revelam uma verdade profunda. A verdadeira força sussurra, enquanto a fraqueza grita. Em nosso mundo hiperconectado, onde todos lutam para serem ouvidos, o primeiro princípio estoico soa como um raio de sabedoria. Ouvir mais do que falar. Isso não é apenas boas maneiras, é um ato revolucionário em uma era de ruído sem fim. Pense na última conversa que você teve. Você estava realmente ouvindo ou apenas esperando sua vez de falar? Os estoicos entenderam o que a neurociência moderna confirma. Quando silenciamos nossas próprias vozes, abrimos portas para a compreensão que nunca podem ser desbloqueadas pela fala. Essa prática ancestral de escuta profunda faz algo notável. Transforma relacionamentos de transações em conexões. No ambiente de trabalho, transforma colegas em aliados. No amor, constrói pontes onde as palavras muitas vezes constroem muros. Ao dominar essa arte, você notará que as pessoas se aproximam quando você fala, não porque você fala mais, mas porque você demonstrou a elas o dom mais raro de todos. A sensação de ser verdadeiramente ouvido. Mas é aqui que a coisa se torna poderosa. Essa escuta não é passiva, é uma prática ativa e disciplinada de presença. É desligar o celular, silenciar a tagarelice mental e dar a alguém toda a sua atenção, um ato radical em nossa era de distrações. Os estoicos sabiam que nesses espaços silenciosos entre as palavras, a sabedoria cresce. Seu desafio hoje: na sua próxima conversa, fale apenas metade do que você normalmente falaria.
Observe o que muda. Você pode descobrir que aquilo que você estava procurando em todas aquelas palavras ditas estava esperando por você no silêncio o tempo todo. Fique ligado. Estamos apenas começando nossa jornada rumo à sabedoria estoica. A seguir, exploraremos como essa escuta se transforma em uma paz interior inabalável, que nenhuma tempestade externa pode perturbar. E segundo, fracasso para a frente, o segredo estoico para transformar contratempos em força. E se tudo o que lhe ensinaram sobre fracasso estiver errado, os antigos estoicos, aqueles filósofos inabaláveis que enfrentaram o exílio, a guerra e a tragédia pessoal com uma calma assustadora, descobriram uma verdade radical. Seus momentos mais difíceis contêm as sementes do seu maior crescimento. Isso não é um mero capricho motivacional, é um superpoder psicológico escondido à vista de todos. Epicuro e seus colegas mestres estoicos não apenas toleravam o fracasso, eles o reverenciavam. Enquanto a sociedade moderna nos ensina a esconder nossos tropeços, esses pensadores construíram toda uma filosofia em torno de uma ideia transformadora. Cada queda é uma lição disfarçada. Aquele projeto que fracassou, o relacionamento que fracassou, a oportunidade que você perdeu, essas não são marcas contra você. São o seu currículo pessoal para se tornar inquebrável. Veja como isso funciona na vida real. Quando você bate em uma parede, o estoico não se choca contra ela por frustração. Ele recua, estuda sua textura, mede sua altura, reunindo inteligência para a próxima tentativa. É isso que separa aqueles que são destruídos pelo fracasso daqueles que são forjados por ele. A diferença não está no que acontece com você, mas no que você escolhe ver no que acontece. Em magia, está no que os neurocientistas agora chamam de fracasso produtivo. Aquele ponto ideal onde os erros se tornam ingredientes ativos para a sabedoria. Quando você encara os contratempos com curiosidade clínica, em vez de vergonha esmagadora, algo notável acontece. Seu cérebro começa a mapear novos caminhos neurais, transformando tropeços em degraus. O empreendedor que analisa por que seu empreendimento fracassou, adquire mais sabedoria prática do que aquele que nunca se arriscou. Mas é aqui que a maioria erra. Ou nos punimos impiedosamente, ou fingimos que o fracasso nunca aconteceu. O caminho estoico é diferente. Trata-se de uma reflexão sóbria e sem sentimentalismos. Pergunte sem hesitar: o que exatamente deu errado? Que parte estava sob meu controle? Como isso influenciará meu próximo passo? Isso não é autopunição, é um esclarecimento estratégico. Seu desafio hoje: pegue um fracasso recente e faça uma autópsia estoica nele. Não para atribuir culpas, mas para extrair ouro. O que ele revelou sobre seus pontos cegos? Que músculos ele o forçou a desenvolver? Você provavelmente descobrirá que seus tropeços mais dolorosos continham exatamente as lições que você precisava para subir de nível. Lembre-se, o caminho para a grandeza não é uma linha reta, é uma série de zigue-zagues estratégicos. Todo mestre já foi um desastre. Todo especialista começou como iniciante. Os estoicos não evitavam o fracasso, eles o exploravam em busca de sabedoria. E agora, esse mesmo poder está à sua disposição. O terceiro princípio estoico, o superpoder estoico, como se preparar para o pior pode desbloquear a melhor vida possível. Imagine estar à beira da vida, encarando o desconhecido, não com as palmas das mãos suadas e o coração acelerado, mas com a respiração firme e a confiança serena. Isso não é fantasia. É a prática estoica revolucionária, chamada premeditação do mal, a premeditação dos males. E ao contrário do que você possa pensar, essa técnica ancestral não tem a ver com pessimismo, mas sim com libertação. Os estoicos descobriram o que a psicologia moderna agora confirma.
Quando corajosamente imaginamos os piores cenários, algo milagroso acontece. Aqueles medos sombrios que espreitam em nossas mentes perdem o poder de nos paralisar. Ao ensaiar mentalmente as tempestades potenciais da vida, perda de emprego, desilusão amorosa, fracasso, não atraímos desastres. Em vez disso, construímos um sistema imunológico emocional tão robusto que, quando os desafios inevitavelmente surgem, como sempre, os enfrentamos não com pânico, mas com equilíbrio praticado. Essa prática funciona como um treinamento psicológico com pesos. Assim como os atletas condicionam seus corpos levantando pesos mais pesados do que os que enfrentarão em competições, os estoicos fortalecem suas mentes ao contemplar fardos mais pesados do que a vida cotidiana normalmente traz. O resultado? Quando as dificuldades reais chegam, você não fica arrasado, você está preparado. Aquela conversa difícil com seu chefe, você já a repassou mentalmente. Aquele revés financeiro, você já explorou seus planos de contingência. Mas aqui está o belo paradoxo. Esta preparação não torna a vida mais sombria, torna o presente mais brilhante. Quando você encara honestamente o quanto pode perder, cada momento comum se torna extraordinário. Seu café da manhã tem um sabor mais rico, o riso do seu filho soa mais doce, a luz do sol que entra pela sua janela parece uma dádiva. Este é o segredo estoico da gratidão. Não positividade ingênua, mas apreciação lúcida forjada no fogo da reflexão honesta. Seu desafio hoje: dedique 5 minutos a este poderoso exercício. Imagine o pior resultado plausível em uma área da sua vida. Agora pergunte: como eu sobreviveria? Que pontos fortes eu descobriria? O que realmente importa? Você provavelmente descobrirá que, mesmo na catástrofe imaginária, você é mais resiliente do que temia. O quarto princípio estoico, a verdade estoica sobre dinheiro que ninguém quer ouvir. Vivemos em um mundo obcecado por riqueza, onde as mídias sociais ostentam carros de luxo, roupas de grife e férias suntuosas como os indicadores máximos de sucesso. Mas os estoicos, aqueles filósofos inabaláveis da antiguidade, enxergavam essa ilusão com uma clareza assustadora. Seu alerta soa igualmente verdadeiro hoje. A riqueza não corrompe as pessoas, ela as revela. Não se trata de uma rejeição puritana ao dinheiro. Os estoicos compreendiam sua utilidade. O que eles alertavam ferozmente era a maneira silenciosa e insidiosa como a prosperidade pode esvaziar sua alma se você não estiver vigilante. Aquela promoção que você está perseguindo, a casa maior, o relógio de luxo, eles não são inerentemente malignos, mas quando se tornam o parâmetro pelo qual você mede seu valor, você já perdeu algo muito mais valioso. Eis a verdade incômoda que ninguém lhe conta. O dinheiro é uma lupa. Se você for gentil, a riqueza ampliará sua generosidade. Se você for inseguro, ela exagerará sua necessidade de validação. O estoico romano Sêneca, um dos homens mais ricos de sua época, disse isso sem rodeios. O dinheiro nunca enriqueceu ninguém, porque a verdadeira riqueza nunca teve a ver com seu saldo bancário, mas sim com a riqueza do seu caráter, a profundidade dos seus relacionamentos e sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. O perigo não está em ter riqueza, está em ser possuído por riqueza. Aquele momento em que você percebe que passou anos subindo a escada só para encontrá-la encostada na parede errada. Quando você acumulou posses, mas perdeu o contato consigo mesmo. Quando você pode comprar admiração, mas não consegue conquistar respeito. É por isso que os estoicos praticavam a privação voluntária, não porque a pobreza fosse virtuosa, mas para se lembrarem de que poderiam ser felizes sem seus confortos. Eles sabiam o que a pesquisa moderna confirma. Além de suprir as necessidades básicas, mais dinheiro não significa mais felicidade.
Na verdade, muitas vezes significa mais ansiedade, mais isolamento, metas mais móveis de chega. Seu desafio hoje: analise com atenção sua relação com o dinheiro, não os aspectos práticos, mas os emocionais. Sua busca por mais e mais o deixa constantemente insatisfeito? Você começou discretamente a avaliar as pessoas, inclusive você, pelo patrimônio líquido em vez do caráter? As respostas podem surpreendê-lo. Mantenha os pés no chão, mantenha-se estoico. O quinto princípio estoico. O segredo estoico para uma mentalidade inquebrável. Por que você precisa de vários caminhos para a felicidade? Vivemos em uma cultura obcecada por sonhos singulares e avassaladores. A única coisa que supostamente tornará tudo perfeito, o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito, a grande oportunidade. Mas os estoicos perceberam a falha perigosa nessa abordagem há 2000 anos. Depositar todas as suas esperanças na mesma cesta não o torna dedicado, o torna frágil. Não se trata de desistir das suas ambições. Trata-se de reconhecer uma verdade fundamental da psicologia humana e da natureza da realidade. A vida é imprevisível. Mercados quebram, relacionamentos mudam, oportunidades evaporam. Quando você aposta toda a sua identidade e felicidade em um único resultado, está construindo sua casa emocional em areia movediça. A alternativa estoica? Cultive múltiplos jardins de significado. Aquela promoção pela qual você está trabalhando, persiga-a com paixão, enquanto também nutre seus projetos paralelos. Aquele relacionamento que você preza, ame profundamente, mantendo seus interesses e amizades individuais. Isso não é falta de comprometimento, é sabedoria em ação. Quando você tem várias fontes de realização, contratempos em uma área se tornam superáveis em vez de catastróficos. Eis o que acontece quando você adota essa mentalidade. Você para de ver portas fechadas como becos sem saída e começa a reconhecê-las como redirecionamentos. O emprego que você não conseguiu te liberta para uma oportunidade inesperada. O relacionamento que terminou cria espaço para novas conexões. Ao diversificar seus investimentos emocionais, você adquire o superpoder da resiliência, a capacidade de suportar os golpes da vida sem se abater. Mas há um benefício ainda maior. Essa abordagem revela alegrias ocultas que você poderia perder. O hobby que você adotou como reserva se torna uma paixão. O projeto paralelo se torna sua verdadeira vocação. As amizades que você cultivou durante o tempo de inatividade se tornam laços para a vida toda. Quando você não está desesperadamente apegado a uma visão limitada de sucesso, você se abre para os presentes surpreendentes da vida. O sexto princípio estoico vai ainda mais longe. A verdadeira riqueza não consiste em acumular mais, mas em apreciar o que já é seu. Num mundo que sussurra constantemente você precisa disso para ser feliz, o ato radical é declarar: eu já tenho o suficiente. Isso não significa abandonar a ambição, significa perseguir objetivos a partir da abundância e não da escassez. Seu desafio hoje: identifique uma área onde você depositou todas as suas esperanças. Depois, plante uma segunda semente. Comece a desenvolver uma fonte alternativa de significado e pratique a arte estoica da visualização negativa. Imagine perder o que você tem para redescobrir seu valor. Deixe um comentário abaixo. Qual é a fonte reserva de felicidade que você descobriu quando um objetivo principal não deu certo? Sua história pode ajudar outra pessoa a enxergar novas possibilidades. Lembre-se: o carvalho que se curva com a tempestade sobrevive. O rígido se quebra. Seus sonhos devem ser os mesmos, múltiplos, flexíveis e profundamente enraizados na gratidão pelo que já é. Mantenha-se adaptável. Mantenha-se estoico. O sexto princípio estoico: a mentalidade milionária que você já tem, um segredo estoico para a verdadeira riqueza.
Epicteto, o ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, descobriu uma verdade que ainda nos choca hoje. A pessoa mais rica não é aquela que tem mais, mas aquela que menos precisa. Isso não é um lugar comum para se sentir bem. É uma revolução psicológica prestes a acontecer na sua vida agora mesmo. Imagine acordar todas as manhãs genuinamente satisfeito antes de verificar sua conta bancária. Imagine sentir-se abundante mesmo quando a vida não corre como você quer. Este é o poder do que Epicteto chamou de coração grato, a riqueza suprema que nenhuma crise de mercado pode tirar e nenhum rival pode roubar. Em nosso mundo de navegação sem fim, por perfeições selecionadas, fomos levados a acreditar que a felicidade reside na próxima compra, na próxima conquista, na próxima melhoria de vida. Mas os estoicos inverteram esse roteiro há 2000 anos. Contentamento não é algo que você adquire, é algo que você descobre dentro de si mesmo. Veja como isso funciona na prática. Quando você se treina para ver o extraordinário em bênçãos comuns, uma refeição quentinha, o riso de um amigo, a luz do sol entrando pela janela, você interrompe o desejo incessante por mais. Aquela promoção que você não conseguiu, dói menos quando você já é grato pelo emprego que tem. Aquele carro luxuoso que você não pode comprar, ele perde o encanto quando você aprecia o transporte confiável à sua disposição. Mas não confunda isso com complacência. Trata-se de perseguir objetivos a partir de uma perspectiva de plenitude e não de carência. Quando você age com gratidão, suas ambições se tornam expressões do seu potencial, em vez de tentativas desesperadas de preencher um vazio. Seu desafio estoico de hoje: antes de pegar o celular pela manhã, cite 3 bênçãos simples que você tem na vida neste momento. Observe como esse pequeno ato muda todo o seu dia. Lembre-se, o verdadeiro luxo não é uma casa maior, mas sim a paz com o lar que você tem. Não uma conta bancária recheada, mas um coração repleto de gratidão. Essa é a riqueza que cresce quando todo o resto desaparece. O 7º princípio, o poder transformador da lembrança da morte, um guia estoico para viver de verdade. Há uma verdade incômoda da qual passamos a vida fugindo, mas que os estoicos acreditavam ser a chave para a liberdade. Você pode morrer amanhã. Não de uma forma mórbida e assustadora, mas como o chamado mais eletrizante que se possa imaginar. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, escrevia estas palavras assombrosas para si mesmo todas as manhãs. Você pode deixar a vida agora mesmo, desde que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não se trata de morbidez, mas sim de urgência. Aquele projeto que você vem adiando, o rancor que você vem guardando, o amor que você tem tido medo de expressar, a inevitabilidade da morte não está aqui para te assustar, está aqui para te livre você. Quando você realmente compreende que seu tempo é limitado e incerto, algo milagroso acontece. O trivial desaparece e apenas o essencial permanece. Imagine encarar cada dia como se fosse o primeiro e o último. Como você passaria suas manhãs de forma diferente? Que conversas você finalmente teria? Quais preocupações mesquinhas pareceriam ridículas instantaneamente? É o que os estoicos chamavam de lembrança mori, não como uma obsessão obscura, mas como a ferramenta definitiva de priorização. O sabor do seu café da manhã se torna mais intenso. O riso do seu filho se torna de uma beleza penetrante. Até os momentos comuns brilham com significado quando você percebe que eles são finitos. Essa prática faz algo radical nos seus relacionamentos. Quando você realmente entende que cada interação pode ser a última, você para de esperar pelo momento certo para consertar as coisas, expressar apreço ou demonstrar afeto.
Você para de acumular bens materiais e começa a acumular experiências significativas. Você mede a riqueza não em posses, mas em momentos que tiram o seu fôlego. Seu desafio estoico de hoje: escreva o que você faria de diferente se soubesse que lhe resta apenas 1 ano de vida. Depois pergunte, por que você não está fazendo essas coisas agora? Lembre-se, a consciência da morte não é uma maldição. É o presente que desfaz todo o fingimento e deixa apenas o que é real. O tempo está passando, mas isso não é motivo para pânico. É a permissão para finalmente começar a viver sem desculpas. O 8º princípio estoico. A filosofia estoica nos encoraja a nos desapegarmos conscientemente de uma dependência excessiva de bens materiais e circunstâncias externas, ensinando-nos que a verdadeira realização não advém da acumulação de objetos ou da busca por experiências passageiras. Em vez disso, quando mudamos nosso foco para dentro, começamos a descobrir uma profunda e duradoura sensação de liberdade, uma que permanece inabalável diante das flutuações imprevisíveis do mundo ao nosso redor. Essa paz interior surge de um lugar de autoconsciência e aceitação, onde nossa felicidade não é mais ditada por autos temporários ou eventos incontroláveis. Ao adotar essa mentalidade, cultivamos um modo de vida mais autêntico, alinhado aos nossos valores mais profundos e livre das pressões das expectativas sociais. Como resultado, experimentamos maior alegria, clareza e propósito em nossa vida diária, fazendo escolhas que refletem nosso verdadeiro eu em vez de desejos condicionados. Essa transformação não nos beneficia apenas individualmente. Ela se irradia para fora, influenciando positivamente nossos relacionamentos, comunidades e o mundo em geral. Quando operamos a partir de um lugar de estabilidade interior e genuína, com o contentamento, naturalmente inspiramos e elevamos aqueles ao nosso redor, criando um efeito cascata de gentileza, compreensão e conexão significativa. Em última análise, esse caminho leva a uma existência mais harmoniosa, uma vida em que nossas vidas e as vidas dos outros são enriquecidas de maneiras que a riqueza material por si só jamais conseguiria alcançar. O 9º princípio estoico: o poder da aceitação e do foco. Este é um poderoso lembrete de como é essencial aceitar as coisas que não podemos mudar e direcionar nossa energia para as que podemos. Enraizado na sabedoria de Epicteto, este ensinamento nos encoraja a abraçar a serenidade e a aceitação, especialmente diante de circunstâncias inevitáveis. Aceitação não significa render-se à negatividade ou permitir que as dificuldades nos dominem. Significa reconhecer a realidade e encontrar maneiras construtivas de navegar por ela. Ao fazer isso, liberamos energia mental e emocional para nos concentrarmos naquilo que realmente está sob nosso controle: nossos pensamentos, ações e respostas aos desafios da vida. Essa filosofia revela que a verdadeira liberdade e força não vem do controle de eventos externos, mas da escolha de como reagimos a eles. Quando paramos de resistir ao inevitável, cultivamos a paz interior e o equilíbrio mental. Mais importante ainda, a aceitação nos permite redirecionar nossos esforços para mudanças significativas, melhorando o que podemos, em vez de desperdiçar energia com o que não podemos. O 9º princípio estoico: aceitação e ação. O 9º princípio estoico nos ensina a aceitar o imutável e a nos concentrar no mutável. Ao adotar essa mentalidade, conquistamos maior serenidade, resiliência e sucesso. Viver dessa maneira promove autenticidade e propósito, capacitando-nos a usar nossas habilidades e recursos para construir uma vida plena e significativa. Dominando as emoções em tempos difíceis. O 10º princípio estoico, influenciado por Sêneca, nos guia no gerenciamento de nossas emoções e na manutenção da calma sob pressão.
Ele nos lembra que não somos vítimas passivas de nossos sentimentos. Temos o poder de escolher nossas respostas. A autoconsciência é fundamental. Ao observar nossas emoções sem julgamento ou supressão, ganhamos clareza sobre nossas reações e podemos responder com intenção em vez de impulso. Em momentos de estresse ou ansiedade, a respiração consciente torna-se uma ferramenta inestimável. Respirações lentas e deliberadas ativam a resposta de relaxamento do corpo, neutralizando a tensão e restaurando a clareza mental. Da mesma forma, praticar a atenção plena nos mantém ancorados no presente, quebrando o ciclo de preocupação e ruminação que frequentemente acompanha a adversidade. Em última análise, o 10º princípio ensina resiliência emocional. Por meio da autoconsciência, da respiração consciente e da presença, cultivamos a clareza mental e a calma interior. Isso nos equipa para enfrentar os desafios com sabedoria, levando a maior contentamento, paz e realização na vida. Então, qual área da sua vida mais precisa dessa redefinição estoica? Seu trabalho? Relacionamentos? Paz de espírito? Quando ouvir lhe foi mais útil do que falar, sua história pode ajudar outras pessoas a encontrar sua própria força silenciosa. Qual foi o seu fracasso que te fortaleceu? Sua história pode ajudar a reformular a luta de outra pessoa. Então, compartilhe o canal. Deixe um comentário abaixo e clique em inscrever-se para ver a continuação de sua jornada.